Aqui jaz o nosso tempo precioso gastado nessas leituras. Mas fazer o quê? É a vida de leitor. Oi gente, aqui é o Lucas. E eu sou o Iago. E vamos falar sobre um assunto muito delicado, mas que a gente sabe que vocês gostam, que é livros que nos decepcionaram. A gente tinha combinado que ia não fazer mais esse tipo de vídeo, só que vocês gostam bastante e pedem pra gente fazer. A gente não gosta de fazer vídeo falando mal de livros, e esse também não é um vídeo desses. A gente vai dizer aqui só alguns livros que nos decepcionaram em 2019, contando pra vocês o motivo pra quem sabe vocês darem uma chance ou fugirem dessa leitura. Então já fica aqui o aviso no início, que esse vídeo pode ser um pouco sensível pra você, porque no outro vídeo que a gente foi falar de coisas que a gente não gostou, vieram xingar a gente nos comentários falando que a gente não sabia nada do que a gente tava falando. A gente sabe sim, tá? Lembrando a vocês que a nossa opinião é baseada na nossa experiência de leitura e no que a gente achou do livro. Então, algumas leituras funcionam pra gente de uma forma, podem funcionar pra você de forma diferente. E já fica um recadinho pra vocês também. O que a gente vai dizer aqui, ou qualquer outra pessoa dizendo em vídeo, Instagram, qualquer coisa, não é uma verdade absoluta. A nossa opinião não é uma verdade absoluta. Pode ser que aquela pessoa não goste do livro por determinado motivo e você goste do livro e tá tudo bem. Então, para ir contra esse movimento de silenciamento de opiniões contrárias, você já pode dar no curtida desse vídeo e se não for inscrito, se inscrever, por favor. Muda, Brasil! Vamos conseguir conviver em sociedade com opiniões contrárias sem xingar outras pessoas, ok? Beleza, vamos começar esse vídeo. Temos quantos livros pra cada? 6. Temos 6 livros pra cada, gente, isso não foi combinado, cada um anotou suas decepções separadamente e agora a gente viu que cada um tem 6 exatamente. Então vamos começar, você começa? Ah, vamos começar com um clássico. Vocês olham pra mim e falam decepções, você lembra do quê? De Melodia Feroz, né, gente? A gente cansou de falar isso, né? Mais um vídeo que a gente pensou falar, pro próximo vídeo que a gente pode falar de Melodia Feroz, esse aqui, então vamos fazer. A gente gira o canal em torno de falar mal desses livros. Não é verdade isso. Não é nada verdade, mas infelizmente essa foi uma grande decepção porque muitas pessoas gostam. E é um livro bem famoso, de uma escritora também famosa, que funciona pra muita gente, mas que não funcionou pra mim, porque pra mim o livro tem partes faltando. Os personagens não funcionam, a ideia é muito boa e é desperdiçada num enredo muito básico, muito simples, que é mal escrito, e é isso, né, gente? Vou usar meu tempo pra ler outras coisas que eu goste mais. Não pretendo continuar essa duologia, que possivelmente vai virar aí uma trilogia ou série, porque é isso que a Victoria Shop tá fazendo ultimamente. Críticas duras e severas ao longo desse vídeo. Se prepara, que é daqui pra baixo. A minha primeira decepção eu vou colocar aqui na ordem que eu li, tá? Foi as decepções que eu fui descobrindo ao ano. A minha primeira começou no primeiro mês do ano, que foi Dumpling. Gente, esse livro, sabe aquele livro que você fala assim, este livro eu vou gostar? A maioria deles foi por causa disso, mas enfim, a gente já comenta isso. Eu tava seco, porque muita gente fala bem de Dumpling. Muita gente fala sobre a representatividade, sobre um dos primeiros livros com protagonista gorda. Enfim, eu fui com muita sede ao pote e quando eu vi a autora, ela não sabia desenvolver, foi uma leitura um tanto quanto cansativa, arrastada. Eu li principalmente porque eu queria assistir o filme, que teve adaptação da Netflix, e a adaptação também foi bem ruim. Eu não gostei de nenhum dos dois. Eu não consigo decidir qual eu preferi mais, se foi o livro, se foi o filme, não sei. Ou qual você preferiu menos. Ou qual eu preferi menos, também. Dumpling foi uma das decepções que, por mais que seja representativo, não foi um livro agradável de se ler pela escrita da autora. Um outro grande autor que é muito comentado no Booktube é o Adam Silveira, e nesse ano eu li o meu primeiro livro dele, que foi História é Tudo Que Me Deixou. E, justamente porque está nesse vídeo, foi decepcionante porque tinha todo um hype em relação do autor, de trabalhar temas muito pesados, em livros YA, né, para adolescentes, mas acabou que a leitura não fluiu comigo, eu não gostei do personagem, eu não gostei da história, não me senti mal, não senti que o tema retratado fosse realmente pesado, apesar de reconhecer que para algumas pessoas poderia tocar na ferida, mas para mim ele não foi uma história legal, ele não foi emotivo, e não sei, foi um livro assim que eu li por ler, porque acabou que não mexeu em nada comigo. Mas sabia que me disseram que o problema desse livro é a tradução? Ah, não acho. Porque o meu problema não foi como a história foi contada, mas sim a história em si. Tá. Então, por exemplo, se você falasse disso pra Melodia Feroz, talvez acreditasse, porque pra mim tem coisas faltando no livro. Então, pra esse, é a característica do personagem, é o enredo, as motivações dele, nada disso me fazia querer continuar a leitura, sabe? Foi um livro que eu li só por ler. Não teve envolvimento emocional. É, não. Entendi.
A minha próxima decepção é a decepção que eu mais falei ao longo do ano de 2019, que é Amizades Cacatuas e Outras Coisas Mais. Essa foi uma das decepções mais fortes de 2019, foi o livro que assim me causou uma ressaca literária, porque realmente foi todo mundo falando bem desse livro e parece que só eu não gostei. Eu tive que procurar muito alguém que não gostou. Eu vi no Goodreads e no Scooby pessoas que deram 1 estrela ou 2 estrelas pra essa história e falaram que realmente não gostaram, mas eu estou aqui falando pra vocês que eu não gostei desse livro. É um livro que não teve desenvolvimento nenhum de história, eu não me apeguei emocionalmente, porque parece muito uma cartilha sobre aromânticos, ansiedades e tudo mais. Podia ser esse o título do livro, aromântico, ansiedades e tudo mais. Não que isso seja ruim, mas tem alguns trechos que você sabe o momento que vai ser inserida a piada, você sabe o momento que a autora vai abordar aquilo daquela forma, vai usar uma piada sarcástica, e as pessoas rindo muito, batendo palma. Eu só fiquei tipo, gente, isso não é engraçado, isso é previsível, sabe? Não querendo desmerecer a experiência de outras pessoas, pode ter funcionado realmente pra elas podem ter realmente rido, só que comigo não funcionou, achei muito sem graça, sem envolvimento nenhum. Não entendi até agora o que aquela cacatua chata pra cacete tava fazendo lá, porque ela só tava ali pra fazer o papel de chata. E todo mundo fica, nossa, que chata essa cacatua. E assim, indiferente para mim. E foi um livro que eu dei 1 estrela, por mais que eu tenha dado 2 estrelas antes por causa da representatividade, que eu falei no meu vídeo de leituras de janeiro, eu diminui para 1 estrela porque acho que nem isso vale a pena. É muito bom ter representatividade nas histórias, mas elas precisam ser bem contadas, bem trabalhadas, né? Essa é a minha opinião, que eu achei o livro não tão bem escrito assim. Aproveitando esse momento para falar 2 coisas. Primeiro de tudo, todos os livros que a gente citar aqui têm opiniões um pouco mais extensas nos respectivos vídeos para esses livros, ou vídeos de leituras que tem aqui no canal que a gente comenta com maior profundidade sobre todas as leituras que a gente fez ao longo do ano. Então nada de falar que a gente tá sendo superficial aqui, tá? É só porque a gente tem um tempo que a gente já gastou em outro momento. E segundo, no fim, gente, a gente tá avaliando histórias e o que precisa prevalecer são as histórias, independente do peso que elas carregam, da experiência de cada um, enfim, né? Estamos falando de histórias e os livros precisam ter histórias. Então, acho que isso é importante, né? A gente discute muito isso aqui entre nós dois, como o livro é bom por ter representatividade, mas é um livro que precisa ter críticas quanto à escrita, desenvolvimento de enredo, desenvolvimento de personagem, cenário em que se passa, sabe? Essas coisas precisam ser importantes, não só tacar representatividade por tacar. E as pessoas ficam batendo palma e gritando para esses autores, principalmente nacionais, que a história é boa, maravilhosa, porque tem essa representatividade, e acabam esquecendo de fazer uma crítica, uma breve crítica, não tacar fogo no livro, gente. Criticar não é odiar o livro, mas tentar melhorar aquilo que já existe ou melhorar para uma próxima vez, entende? É isso que eu tô tentando dizer, que eu acho que é importante passar. A gente não quer queimar nenhum desses livros, mas é prestar atenção nessas coisas, porque podem incomodar vocês também, como nos incomodaram, ou pode não te incomodar. Você fala, nossa, eu adorei essa história porque eu me senti representado independente do enredo. E isso tá bom, tá maravilhoso, vida que segue. Meu próximo livro também é um livro super hypado há uns anos atrás, é um livro YA, que aparentemente todo mundo ama e é Mentirosos, o livro com a capa prateada brilhante. Que cega todos vocês, inclusive a câmera. O grande lance com esse livro não é que eu tenha detestado realmente ele, eu acho que entre a lista que eu separei, esse foi a minha decepção menor, foi o que eu gostei dentre as decepções. Mas eu achei ele um tanto quanto previsível e o plot twist que eu acho que faz as pessoas gostarem dele não me chamou tanto a atenção assim. Eu acho que o tom do livro não combinou com a personagem e nem com a história que a autora quis contar. Então parecia que eu tava lendo uma coisa sobre uma pessoa completamente diferente, sabe? Que não encaixava ali o negócio. Acabou que eu também não consegui me conectar com a história da forma que aparentemente todo mundo conseguiu. A minha próxima decepção não é um livro nacional e nem um livro representativo, vejam só vocês. E é de um autor muito famoso que é o Stephen King, e ele se chama As Terras Devastadas, o 3º volume da série Torre Negra. Gente, esse foi uma decepção tremenda pra mim, porque todo mundo fala bem desse livro. Todo mundo fala que a série começa a se desenvolver e fica boa a partir do 3º, e eu preferi o 2º volume ao 3º até agora. Eu preciso gravar um vídeo pra vocês sobre esse livro, contando a minha experiência melhor, porque eu quero fazer isso com toda a série da Torre Negra, e por ainda não ter gravado, eu ainda não fui pro 4º volume, mas eu tô muito curioso. Gente, se eu não gostar desse 4º volume, eu acho que eu não continuo a série. Mas também o 4º volume é um calhamaço assim, ó. Não, gente, uma hora essa série tem que engatar, pelo amor de Deus. Eu vou conversar melhor com vocês, mas é um livro que acabou me decepcionando por conta do desenvolvimento do enredo, né? Eu achei muito perdido, muito fraco, muitas coisas não faziam sentido pra mim, e eu achei que o 2º volume fez mais sentido que o 3º, então é isso. Esse livro, eu confesso que foi uma decepção programada. Eu falei, vou me decepcionar, mas eu quero. Estão saindo alguns livros aí da DC com personagens importantes escritos por
autoras de YA famosas. E eu resolvi ler Batman, escrito pela Mary Lou. Primeiro porque eu gosto da Mary Lou por causa de Legend, que eu li lá no auge da minha adolescência. E também porque eu gosto de Batman, era o único personagem ali dentre esses que estão saindo do livro que eu realmente me interessava. E acabou que a história, gente, é o clichê YA, e não tem nada de novo, não acrescenta nada pro Batman, personagens ruins, mal desenvolvidos, e blá blá blá. Não teve um desenvolvimento satisfatório, né? Teve nada satisfatório daqui. Só não foi o maior desperdício de tempo porque foi um livro rápido de ler, mas me fez questionar se eu realmente vou gostar das coisas que a Mary Lou está escrevendo. Porque o Lucas de adolescente não é mais o Lucas de agora. E eu, com esse livro, eu tive essa conclusão. A minha quarta decepção foi um clássico, mais um motivo pra ser odiado nesse booktube, que é um clássico do século XX chamado Jardim Secreto, um clássico infantil. Acho que você já deve ter ouvido falar. Teve uma adaptação icônica desse livro que passou na sessão da tarde por milênios, não sei nem se passa hoje em dia, mas é um livro que todo mundo lê, que é muito bonitinho e tal, e foi uma decepção, gente, porque é um livro que é um tanto quanto fofinho, bonitinho no quesito da amizade ali das crianças envolvidas, só que ele tem muito racismo e muita apologia à violência à mulher, sabe? Eu sei que é possível a gente encontrar essas coisas no clássico, a gente tem que ir preparado pra encontrar essas coisas, né? Porque era super normal na época na sociedade, só que é um livro que tava assim muito explícito, muito temos que fazer isso mesmo, a mulher tem que apanhar, e é uma autora, hein? Racismo não velado, bem explícito, isso me decepcionou bastante de encontrar numa história infantil, e o que me decepcionou mais ainda foi ver no booktube que ninguém fala sobre isso. Isso me fez ter mais antipatia pelo livro. Eu sei que a culpa aí já não é do livro, mas mesmo assim, ninguém falou sobre esses problemas, então isso me incomodou bastante. E é isso. Eu me recuso a acreditar que esse próximo livro era um thriller, mas ele é vendido assim e por isso eu me decepcionei. Estou falando de um casal que mora ao lado e, meu Deus do céu, isso é um drama, não tem nem como falar o contrário. E pior, um drama do nível de novela mexicana. Estamos falando de uma história em que um bebê é sequestrado, famílias desamparadas, aquela coisa meio doida, e acaba que as coisas vão acontecendo e você vai se perguntando: meu Deus, de onde essa pessoa tirou tanta imaginação pra escrever essas coisas que não numa novela mexicana? No final, o bebê era pai do irmão do filho da tia. No final, o bebê era o próprio sequestrador dele mesmo e ele tava pedindo a fiança, não, o resgate. E, gente, pro Lucas não gostar de drama mexicano, o Lucas adora um drama mexicano. Pra ele não gostar é porque o bagulho é sinistro. Mas outro quesito também que me fez me decepcionar com esse livro foi a própria linguagem como ele é escrito, que eu achei muito infantil. E aí pode ser que seja realmente a tradução nesse quesito, que deu uma infantilizada ali nas coisas. Mas pra mim não combinou. Mais um livro que não combina o tom da escrita com a história, com os personagens. Não colou. Minha decepção de agora também é problemática, porque é nacional, representativo, muita gente gosta, aclama, grita, enfim. É o livro Querido Ex, e tem um subtítulo enorme, mas Querido Ex, a capinha tá aqui, vocês já sabem qual é. É um livro aclamado pelas pessoas porque vai ser uma vingança da pessoa que tá escrevendo contra o ex-namorado que acabou com o psicológico dele, fez a vida do cara ao inferno, depois largou ele e ele ficou na merda. Enfim, é um livro de uma vingança pessoal em que esse protagonista escreve cartas pro ex pra mostrar toda a verdade do relacionamento e como ele se sentiu. E, gente, eu tava com muita sede ao pote, diferente Cacatuas, que eu me joguei de cabeça pensando vai ser maravilhoso. Esse eu já tava assim, quero gostar, porém estou receoso. Mas assim, queria muito ter gostado desse livro, só que não funcionou, porque é um livro que o autor gasta demais páginas e páginas sobre exageros, descrevendo o sentimento do personagem e não efetivamente contando a história, sabe? Ele fica falando, estava lá jogado, como se estivesse no chão, você me destruiu, meu emocional estava acabado, eu estava exausto, exaurido, como a Gretchen na Fazenda. É um livro que, além de ter esse exagero que me cansou muito, que eu ficava, por favor, conta a história, e chega desse exagero para me contar sobre o seu sentimento, é um livro que também tem um exagero de referências. Muitas pessoas falam assim, ah, mas tinha referências que você não gostava. Não, gente. Tem referências que você vai gostar, porque o autor usa referências de todos os tipos. Vai de Game of Thrones, A Fazenda, Big Brother, Taylor Swift, Harry Potter, Demi Lovato, enfim, todo mundo tá lá referenciado. É representativo das referências. Então você vai acabar achando uma referência que você gosta, só que pra que você gastar tanta referência pra você falar, tava jogado no chão como a Gretchen, como a pessoa do BBB, como a Arya quando descobriu que não sei o que, quando Taylor Swift lançou tal música, a briga com a Katy Perry, você fica, que isso? São mais de uma referência por parágrafo e eu não gostei disso, isso me incomodou bastante e principalmente também o final eu achei totalmente desconexo da história, então foi um livro que eu não aproveitei nada, mas que é um livro representativo, que conta a história de um garoto negro, gay, periférico,
criado por duas mães LGBTs, então, tipo, ele tem o seu valor, mas não funcionou pra mim e eu dei 2 estrelas. E outra coisa, gente, não é porque o livro tem referência que você gosta da referência que ele vai ser bom, sabe? Eu tenho a impressão de que as pessoas aceitam pouco. É, tipo, nossa, falou de Taylor Swift, eu amo Taylor Swift, o livro é maravilhoso. Não, gente, não. Tem um abismo ali tão grande de escrever uma referência e necessitar dela e fazer sentido com a história e, sabe, te trazer aquele sentimento de caraca, ele se conecta comigo. Sabe? Porque você começa assim, histórias com muita referência e fala, ah, isso aqui entendi, isso aqui me traz pra minha realidade. Aí já vem a terceira, você fica, ah, tá. Aí a quarta já fica, nossa, a quinta, sexta, décima, você já tá, Posso fazer um comentário assim? Vamos mudar um pouco o tópico. O Ódio que Você Semeia e Na Hora da Virada. São 2 livros que as 2 personagens principais têm muita referência. O Ódio que Você Semeia com Harry Potter, que permeia o livro todo. E Na Hora da Virada em relação a Star Wars, que é uma coisa que a personagem principal tá sempre tocando. E você vê que é algo próprio da personagem e não um artifício utilizado pra te conectar com ele. Que acaba sendo leviano, porque, tipo, sabe, é uma gama de possibilidades, não aquilo que realmente o personagem se interessa, que realmente faz sentido com ele. Deu pra entender? Sim, eu pelo menos entendi. E é isso que acontece, realmente, com o Ódio que Você Semeia, foi como você falou, a personagem gosta de Harry Potter, então ela busca essas referências pra explicar a situação em que ela tá. Muita gente reclamou que tem exagero em Ódio que Você Semeia. Eu acho que permeou ali um quase exagero, mas eu gostei. E não só por se tratar de Harry Potter, tá, gente? É porque tem um limite. Você usar 4, 5 referências pra descrever uma situação, um sentimento, pra mim é um exagero e isso não funciona comigo. E antes da gente falar nossas últimas decepções, antes de você cancelar a gente, deixar esse vídeo, novamente se inscreva no canal, lembre-se que a nossa opinião é a nossa opinião e já foi mais abordada em outros vídeos. E é isso. E já deixa aqui nos comentários qual foi a sua decepção de 2019 ou se algum desses livros que a gente falou aqui você gostou. Bem, vamos lá. Minha última e eu acho que pode-se dizer maior decepção desse ano foi a querida Evan Hansen. Não tem como e eu sei que eu fiz uma resenha e que possivelmente eu tenha recomendado o livro. E depois de lançar essa resenha eu já me fiz bastante questionamentos acerca dessa leitura que me fizeram inclusive baixar um pouco a nota. Eu abaixei para 3,5, eu tinha dado 4. Mas é um livro que é problemático e a relação com as pessoas para com o musical, acho que tem que ser diferente para com o livro. Porque deu pra ver nitidamente que são 2 obras que, apesar de terem a mesma proposta, executam a história de formas diferentes. Que acaba fazendo o livro ser problemático, acho que um pouco mais do que o musical. Eu ainda não assisti o musical, mas é por relatos aí de pessoas que já assistiram e leram o livro. Até por conta do desenvolvimento das músicas, né? Elas contam a história de forma diferente. Sim, tem esse lado que, escutando uma música, você entende muito mais o sentimento e a proposta da história, mais pela música do que pelo livro. Isso pra mim é algo impensável. E o escritor é muito bom. O Val Emmett escreveu Os Prós e os Contras de Nunca Esquecer, aquele livro que tá bombando aí. A gente espera que o livro seja mais desenvolvido, né? Não foi o que aconteceu. Fora que, em relação aos temas problemáticos, que foi o que mais me decepcionou, foi que simplesmente ninguém que recomenda a querida Evan Hansen tocava nesse assunto pra recomendar um livro. E são temas muito pesados, que é mentira, e uma mentira muito, mas muito pesada, e desmonetizei. E o ato de tirar a própria vida na adolescência. E depressão, ansiedade, enfim. Esses outros subtemas, mas majoritariamente o ato de tirar a própria vida, não queremos ser desmonetizados. E aí, 2 questões se partiram diante disso. O primeiro, a minha relação com o livro, que apesar de me abrir as portas pra curtir o musical e eu adoro as músicas, ficou nos mais tocados do Spotify. Eu realmente me conectei com o musical. Me fez também ter o questionamento de, poxa, por que as pessoas estão recomendando tanto esse livro sem falar nos temas problemáticos, mas na hora de julgar as leituras dos outros eles cobram que todo mundo fale dos pontos problemáticos antes de recomendar, sendo que eles próprios não fazem isso. Então foi um livro que me pegou tanto pela minha experiência de leitura, quanto para a minha experiência para com o meio que a gente está inserido, que é de falar de opiniões de livros na internet. Então ele me decepcionou por esses 2 pontos. E, inclusive, assistam lá a resenha, porque eu tentei falar lá sobre o que eu achei de problemático nesse livro. Inclusive, tem ainda um outro tópico que poderia ter sido abordado, mas eu não falei naquele vídeo porque eu não tinha reparado nisso. E também esse tópico é meio que um spoiler, porque também é uma revelação que acontece lá no final do livro, então não quis entrar muito em detalhes. Mas enfim, ele tá lá e eu não sei, gente, não sei.
O que vocês me dizem em relação a isso? Gente, esse vídeo de decepções ele abre uma gama tão enorme para tantas discussões que é difícil a gente se ater. Mas eu quero fazer um adendo rapidinho, falar sobre pessoas que exigem que outras pessoas cancelem obras de arte, artistas, autores, livros, músicas, enfim, arte em geral. São pessoas um tanto quanto hipócritas. Porque essas pessoas, elas gostam e consomem conteúdo de alguém que elas deveriam cancelar pelos mesmos motivos que elas tentam cancelar outros. Entenderam? Isso que o Lucas falou. Por exemplo, as pessoas não apontam problemas nos livros em que elas gostam, mas apontam problemas nos outros livros. E isso que me deixa um tanto quanto irritado com essa situação. Por exemplo, do Jardim Secreto, que a gente já falou aqui. Você pode gostar do Jardim Secreto, você pode amar e favoritar, mas você precisa reconhecer que é um livro que tem racismo, é um livro que tem apologia à violência à mulher, mas não necessariamente vai ser um livro que precisa ser cancelado para você, entende? E o contrário também vale. Eu não posso chegar para você e falar, cancela esse livro porque ele tem essas coisas. A minha obrigação aqui como produtor de conteúdo e como possivelmente pessoa influente na formação de opinião, eu devo apontar essas questões nas obras em que a gente está indicando aqui. E o que eu quero dizer com isso é que eu espero que em 2020 as pessoas finalmente compreendam que experiência de consumo de arte é pessoal. Seja música, filme, séries, livros, enfim, qualquer coisa de artistas, produtores de conteúdo, isso é muito pessoal. Você pode cancelar essa pessoa, esse artista para você, mas você não pode obrigar que toda a sociedade cancele aquela pessoa, porque vai ter algum artista, produtor de conteúdo, alguma coisa que você consome e outras pessoas também querem cancelar, seja por qual motivo seja. Eu quero dizer isso com esse vídeo. A gente não está tentando cancelar ninguém aqui e espero que também não tentem cancelar a gente. Ok? E só lembrar também que quando você aponta o dedinho pro coleguinha, tem outros apontados pra você também. Exatamente. Então cuidado com aquilo que vocês estão vendo por aí, de pessoas cancelando livros, séries e filmes e autores, e você se sentir culpado por consumir aquelas coisas que estão sendo ditas canceladas. Você tem todo o direito de consumir, mas com a consciência de que aquilo existe um problema, ou depende do cancelamento também, né? Era isso que eu ia falar. Existem cancelamentos que é muito bom você investigar o motivo que estão cancelando, porque hoje em dia a informação chega tão rápido que pessoas influentes falam, isso aqui está cancelado, e todo mundo, ai meu Deus, ele falou que está cancelado, ele falou que está cancelado, ó, tá cancelado, 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 e ninguém acaba se questionando o porquê de estar cancelado. Peraí, isso que ele está falando é verdade mesmo? Ele está sabendo de toda a verdade? Ele pegou todos os pontos de vista? Não cancelem coisas porque os outros estão cancelando. Seja você o crítico daquela informação ou daquela situação. Fiquei deprimido aqui de repente. Ai, por que eu tô fazendo isso se ninguém vai me ouvir? É porque as pessoas preferem ouvir qualquer um que sai gritando meia verdade do que a pessoa que promove pensamento crítico. Por que eu tô fazendo isso? Não sei, você tá me ouvindo? Justamente, gente, critiquem, não absorvam aquela informação e não tomem aquilo que outra pessoa disse como verdade absoluta. Investiguem, por favor. E vamos pro último livro, né? Vamos deixar aí a militância de lado. Descansa, militante. Mas, gente, vamos. é sério, foi só um adendozinho rápido. Olha só. Rápido de meio vídeo. Um adendozinho que deu pra fazer uma refeição enquanto vocês assistiam. Gente, o último livro a ser cancelado foi o último livro que foi minha decepção, foi uma decepção recente que eu comentei no meu último vídeo de leituras, então não vou me ater muito a este livro, que é Everless. O meu vídeo de leituras em que eu explico direitinho o que me fez não querer gostar desse livro. Vamos deixar esse vídeo linkado tanto aqui em cima quanto lá embaixo pra vocês conferirem. Mas foi um livro que eu tava com muita sede ao pote, foi um presente que a Morro Branco deu pra gente, eu tava doido pra gostar desse livro, só que foi um livro com mais uma protagonista feminina que eu achei muito parecido com os outros livros que eu li e eu acabei não gostando, eu achei que faltou desenvolvimento, o mesmo problema do Querido Ex, a autora gastando muitas páginas, muitas palavras e parágrafos para descrever um sentimento, sendo que não tinha um desenvolvimento da história. Um livro que eu acho que faltou desenvolvimento, mas que muitas pessoas gostam, que eu achei não de todo um ruim, eu dei 2,5 estrelas. E outra coisa que eu preciso falar aqui é que algumas pessoas falam, ah, é um livro de protagonista feminina, você por ser homem acabou não se identificando e por isso não gostou desse e daqueles outros 4 livros que você falou que era tudo igual. Então, como é que vocês justificam eu gostar de Filha das Trevas e Garotas de Neve e Vidro e outros livros YA com protagonistas femininas? É isso, gente. Esses livros que eu gostei, eu considerei que a autora conseguiu escrever de uma forma melhor, desenvolver personagens, desenvolver enredo. E esses outros que eu falei que parecem que é tudo a mesma obra, eu achei que as autoras pecaram no desenvolvimento e acabando deixando igual, muito parecido, na questão de valorizar a explicação do sentimento. Essa é a minha opinião. Pode ser que você ache bem escrito um livro assim, então beleza, é seu direito. Mas eu não acho, eu não gosto, e é isso.
Puxamos um monte de link nesse vídeo. Bota nos comentários se vocês querem um vídeo mais aprofundado ou se vocês querem talvez uma outra mídia de discussão de temas literários, talvez, não sei. Pensamos em fazer um podcast em que a gente debatesse alguns assuntos para vocês poderem escutar com mais facilidade, pra gente não produzir um vídeo enorme e acabar não sendo consumido. Então assim, o podcast é uma possibilidade para 2020? Talvez, deixe nos comentários se você escutaria. Gostou da nossa opinião, mesmo que você tenha gostado ou não dos livros que a gente falou aqui? Solta a mão no joinha, indica esse vídeo para algum amigo e fala: meu Deus, olha como esses meninos estão falando dos livros, assistam. Cancelem eles. Por favor, não divulgue a gente pra cancelar, gente. É sério, pode ser que vocês não gostem da gente, pode ser que vocês não gostem do canal, isso tá tudo bem. Mas levem isso como ensinamento, não pegue a verdade de ninguém como verdade absoluta. Vá investigar, vá criticar você, as informações. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, crianças. Fiquem com Deus. Durmam com os anjinhos. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.